Olá, eu sou a Mara, sou estudante da segunda licenciatura em Pedagogia. Espero que todos estejam bem e eu estou aqui para apresentar um plano de aula com a temática O Trabalho com os Cantinhos Diversificados, que foi desenvolvido para ser aplicado na educação infantil. Em específico, ele foi desenvolvido para a etapa 1 e 2, porém, sempre pode aí ser repensado, ajustado, organizado, né, flexibilizado, e ele pode ser aplicado também aos maternais. Ele não tem uma disciplina específica que ele é direcionado, então ele é interdisciplinar, ele abrange aí várias habilidades, vários campos de experiências, várias competências. Então ele não se fecha aí em uma disciplina apenas. Ele tem como objetivo o que esse plano de aula? O trabalho com os cantinhos diversificados. Ele tem o objetivo a formação integral da criança, que é uma coisa aí que está muito em pauta no momento, né? Dentro da educação, a formação integral dos alunos, para a formação de cidadãos, né? Para uma sociedade verdadeiramente democrática. Ela também é uma alternativa metodológica, né, que tem como finalidade aí a autonomia, cooperação, desenvolvimento de várias habilidades, e também tem a função aí de repensar a função da escola, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo, cultural e social dos alunos. Então, a gente saiu bem daquela questão tradicional, é um momento de muita reflexão dentro da educação, e a gente quer aí repensar a função da escola, a função dos professores, dos educadores, para a gente não se fechar somente aí na aprendizagem, só no cognitivo, mas também o afetivo, o cultural e o social dessas crianças. Em síntese, a gente já começa aí pensando que o trabalho na educação infantil, ele demanda muita criatividade, muita energia, muita vontade de fazer e flexibilidade, né, por parte do educador, do professor. Por quê? Porque as crianças nessa faixa etária, elas são muito curiosas, muito cheias de vida, muito ativas, falantes, estão ali cheias de energia, né? Então, o professor aí, ele tem que ter um jogo de cintura para conseguir trabalhar com essas crianças. E essas crianças, elas não podem mais ser vistas ou tratadas como robozinho ou como mini adulto. Como diria o Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar possibilidades para a sua produção e construção. Então vem aí a questão que a gente tem que estimular aí essa autonomia da criança para ela ir construindo conhecimento e não mais ser tratada como um robozinho, como uma tábula rasa, e o professor como detentor do conhecimento para estar depositando conhecimento ali na cabecinha das crianças. Então, vem desse desejo aí de almejar mudanças nessa concepção de ensino e aprendizagem e, consequentemente, né, na postura, nas ideias do professor. Veio aí o trabalho com cantinhos, ele não deve ser visto só como uma opção puramente metodológica, mas também como uma maneira para a gente repensar aí a função da escola, a função do professor e favorecer aí não só o desenvolvimento cognitivo, mas também o afetivo, cultural e o social dessas crianças. De onde veio essa ideia aí, de onde veio o embasamento para esse trabalho com os cantinhos diversificados? Então, a gente se baseou em ideias, filosofias e metodologias de alguns estudiosos, aí, grandes estudiosos da área da educação. Entre eles, o Vygotsky, né, muito conhecido, que ele aponta que o educador ele deve agir como mediador. Por quê? Porque fica ali dentro, resumidamente, aí da teoria dele, da zona de desenvolvimento proximal, a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, ou seja, a zona de desenvolvimento real é o que a criança ela conhece hoje. A zona de desenvolvimento potencial é onde a gente quer que ela chegue. E a zona de desenvolvimento proximal é o que ela vai conseguir conquistar, o que ela consegue realizar com a ajuda do mediador, que é o educador, o professor. Também nos baseamos em Piaget, né?
também muito conhecido aí da educação, que ele fala que o conhecimento ele é construído pelo sujeito no contexto das interações com outras pessoas ou objetos, na interação aí do meio que essa criança convive. Então, entra aí essa questão da interação da criança com o meio para construir o conhecimento. Também o Fernando Hernandes aí veio ajudar a embasar a nossa aula, propondo o trabalho por projetos, que permite o aluno fazer, aliás, que ele aprenda fazendo, né? Fazer para aprender, que ele reconheça a autoria naquilo que ele produz. Então, ele defende muito esse trabalho com projetos, que também essa aula ela pode futuramente ser trabalhada como um projeto durante um ano todo, por exemplo, mas é uma aula muito prática, então é bem essa ideia mesmo de aprender fazendo. E também o embasamento por Frenet, né? Que ele defende que a realidade educacional ela não pode ser dissociada da sociedade em que ela está inserida. Ou seja, a consciência deste vínculo entre escola e meio, além de possibilitar o êxito da educação, ele também favorece o surgimento de algumas das condições necessárias para a transformação da sociedade. Então, a gente não pode dissociar aí a realidade educacional, a escola, da sociedade. Geralmente, a instituição, ali a escola, esse meio educacional é uma reprodução da nossa sociedade. E é o momento que a criança pode e deve começar a compreender como funciona a sociedade, como funciona a sociedade educacional, o meio educacional, e criar essa noção de que ela faz parte, de que ela é um sujeito ativo, né? E que ela pode mudar, transformar. Como que se dá o desenvolvimento dessa aula com os cantinhos? Esse trabalho, primeiramente, ele partiu, né, da iniciativa entre a estagiária, no caso eu que estava estagiando lá na escola, e as professoras da etapa 1 e 2, porque essa escola é uma escola de ensino fundamental e infantil e só tinha 2 etapas, uma de manhã e uma tarde. Então, 2 turminhas só de etapa. Então, primeiramente, cada sala ela foi organizada e deve ser organizada por quem vai aplicar esse trabalho com os cantinhos, de forma respeitando as especificidades e a individualidade de cada criança. Então, essa individualidade, especificidade, ela tem que ser respeitada, né? E também propiciando a autonomia e a cooperação. Então, a sala, ou se tiver um espaço maior, por exemplo, é uma escola só de educação infantil. Teve uma reunião e todos os professores toparam fazer aí a aula com os cantinhos. Então, pode ser usada todas as salas, mais o pátio e a quadra. Então, aí esses cantinhos vão se dividir em todos esses espaços que vocês têm disponível. Ali, no caso, foram divididas a sala, que é uma sala só, que é uma etapa de manhã e uma tarde, e mais um espaço do pátio que fica em frente à sala, para montar 8 cantinhos. Em cada cantinho, ou que a gente também pode chamar de oficina, ficam dispostos os materiais e equipamentos necessários para a realização de cada atividade específica. Então, por exemplo, tem o cantinho ali da casinha, ali vão ficar todos os materiais para trabalhar com a oficina de casinha. Tem o cantinho da leitura, ali tem que estar pronto, tem que estar disponível todos os materiais para utilizar no cantinho da leitura. E assim que cada criança termina a atividade, uma coisa que foi conversado, que deve ser conversado, combinado, antes de iniciar a aula com os cantinhos, porque é uma aula como qualquer outra. Então, o professor tem que chegar na sala e vai ter que colocar lá a rotina de como vai ser o dia da aula com os cantinhos. Então, ele vai colocar as regras, como vai funcionar, enfim. Então, uma das coisas que já foi combinado é isso, que quando terminar, as crianças vão ajudar
a organizar tudo no lugar. Dependendo, elas podem ajudar até ali a fazer a limpeza do espaço, enfim. Outra coisa, a criança está lá brincando no cantinho, se expressando, fazendo sua atividade. Por exemplo, ela está lá no cantinho dos jogos de mesa, aí brincou lá com o coleguinha, terminou o jogo, ela quer ir para o outro cantinho. Então, assim, em primeiro lugar, que a gente super estimula o mediador, né, para que essa criança realmente queira participar e explorar todos os cantinhos. Porém, tem algumas regrinhas de convivência que tem que ter se passado antes do início da aula. Terminou? Quer ir para o outro cantinho? Ótimo, maravilhoso. Só que você tem que ver se no outro cantinho que ela quer ir está disponível. Por exemplo, terminou ali com os jogos, ela quer ir para o cantinho da leitura, só que o cantinho de leitura já está cheio. Porque outra coisa que tem que ser estipulado dentro da realidade de cada um, de cada escola, de cada educador, é o tempo e o limite de crianças por cantinho. Então, no caso ali, na escola em que eu estava atuando, geralmente cada cantinho cabia no máximo 5 crianças e cada criança podia ficar no máximo 20 minutos em cada cantinho. E eles sabiam disso. Aí ela terminou, quer ir lá para o cantinho da leitura, mas o cantinho da leitura já tem 5 crianças. Ela não pode chegar lá e simplesmente entrar no cantinho, ou então tirar alguém que está lá, ou iniciar uma discussão. Não, ela tem que aprender que nem sempre a gente faz o que quer na hora que a gente quer. Então, é o momento que o mediador vai entrar e vai intervir ali com a criança. Outra questão também, a atividade nos cantinhos, elas propiciam assim um tateio com diferentes tipos de materiais. Ela trabalha, como já foi citado aí, diversos tipos de habilidades, diversos campos, aliás, abrange, né, todos os campos de experiência. Então, ela é uma aula e ela tem que ser planejada previamente e a postura do educador deve ser essa de mediador. Então, ele não vai ser ali o professor tradicional, educador tradicional, autoritário, só focando nas regras, ditando o que a criança tem que fazer. Não, ela está ali livre para se expressar e é isso que a gente quer, que ela seja livre, que ela experimente, que ela tenha curiosidade, que ela se expresse, que ela faça, enfim. Ele só vai ser mediador para ajudar em algumas situações e para intervir em outras. Então, o professor tem que repensar isso e tem que ter todo um planejamento. Por isso vem o plano de aula. Então, você vai montar o plano e antes de aplicar, você tem que ir atrás dos recursos. Por quê? Porque cada cantinho necessita de um material específico. Você necessita de ter essa organização do espaço. No dia da aula, o professor tem que chegar antes do horário, que seja, para poder montar os cantinhos, porque ele não vai esperar todas as crianças chegarem para daí começar a montar os cantinhos. Até porque tem a questão do tempo estipulado. Enfim, então tem que ter todo esse planejamento e organização. Antes de iniciar o trabalho num determinado cantinho, devem ser dadas as explicações, né? Então foi aquilo que eu coloquei, das regras, da rotina, explicar como vai ser o trabalho nos cantinhos, qual o número máximo de participantes em cada cantinho, quanto tempo pode ficar no máximo, enfim. Então tem toda essa questão. Tem que ser explicado tudo antes para as crianças. E se de repente tiver alguma que não entendeu, que aí vai querer infringir uma regra, alguma coisa assim, aí é que entra o mediador. E outra questão também, a gente estimula, a gente media, mas as crianças não são obrigadas a participar de todos os cantinhos. Vai ter criança que, eu não gosto de desenhar, então eu não vou no cantinho do desenho. É direito dela não ir, lembra? Respeito à individualidade e especificidade de cada um. Agora eu cansei, eu quero ficar sentada. Tudo bem, ela vai ficar um pouquinho sentada até decidir ir para outro cantinho. E também a gente não pode esquecer dos trabalhos individuais, ou seja,
A criança fez uma atividade no cantinho da pintura. Fez ali a sua obra de arte. O que você vai fazer depois com essa obra de arte quando ela termina? Você vai jogar fora? Vai falar para a criança simplesmente levar para casa? Não, então vai ter que ter uma organização para estar guardando essas atividades individuais. No caso aí, o que a gente fez na nossa escola é montar ali um escaninho com cada um com o nome da criança e a foto. Primeiramente, logo no início, a criança ela vai entregar para o professor, para o educador, e aí o educador mostra, olha, aqui tem a sua pastinha com seu nome e sua foto, e você, toda vez que fizer uma atividadezinha, você pode guardar aqui no seu. E aí, com o tempo, a criança automatiza e começa a guardar a atividade, até porque essa atividade também, ela vai ter que ser avaliada pelo professor, avaliada com nota? Não, mas no sentido de você olhar, interpretar, ver o quanto a criança se desenvolveu, ver o que ela expressou, enfim, você vai ter que estar ali observando, né? E também, como eu já tinha colocado, a organização de tempo, né? A organização tanto de tempo para cada uma das oficinas, né? No máximo de tempo para cada criança ficar lá, mas também com que frequência vai ser aplicada essa aula. Às vezes o professor define, ó, só quero aplicar um dia, acabou, e é isso aí. No nosso caso, ficou definido que seria aplicado uma vez por semana, às quintas-feiras, toda semana durante o ano letivo. Então, todas as quintas-feiras vão ser aulas dos cantinhos diversificados. Então, aí é uma coisa que vai ser conversado entre os professores que querem aplicar essa aula, com a orientação, né, a coordenação da escola, para vocês definirem. E também vem aí a questão da avaliação, porque como é uma aula, vai ter que ao final ter uma avaliação. E é uma avaliação quantitativa, com nota, então eu vou pegar cada atividade que a criança faz e está dando uma nota. Não. Como se aplica a toda a educação infantil, a avaliação não é quantitativa, mas sim qualitativa. Ou seja, aquela observação diária de como está sendo o comportamento, a postura da criança, o que ela está expressando. Por exemplo, no canto da casinha, que tem a questão do simbolismo, no canto da modelagem, se realmente ela consegue se acalmar quando está fazendo a modelagem, o que ela está expressando. Então, ali é uma observação, uma avaliação diária, qualitativa e descritiva, porque o professor pode e deve fazer um relatório de cada aula para cada aluno que ele conseguiu observar em cada um, como que é a interação das crianças. Outra coisa interessante que entra tanto como um desafio aí, como mediador, mas também na avaliação, por exemplo, no canto da casinha. Geralmente é onde se expressa mais aí o simbolismo, principalmente pela idade deles, e porque é a representação aí do que eles vivem em casa. Então, às vezes, o menino quer brincar no cantinho da casinha e vem outros meninos e começam a fazer piadinha porque que ele é menino e está brincando de casinha. Entra aí a questão do mediador observar e também de intervir. Então, vai lá e questiona o coleguinha, ué, mas é uma casa, uma casinha. Você não mora numa casa? Seu pai é menino e não mora numa casa? Ele não ajuda sua mãe a fazer a janta, não ajuda a arrumar a casa? Então, tem que ter todo aí esse feeling mesmo, né, para estar trabalhando e para estar observando e avaliando, né. Então, quais são esses cantinhos, né? Que cantinhos são esses que são desenvolvidos nessa aula e quais são os recursos utilizados em cada cantinho? Então, nós temos lá, primeiramente, o cantinho do desenho. Então, vou mostrar aqui a imagem do cantinho do desenho. Então, no cantinho do desenho é onde a criança vai desenhar, vai se expressar. Ela pode fazer o desenho que ela quiser, ela pode tentar escrever, tem aquelas que já estão começando a escrever, vão querer escrever em vez de desenhar. Pode fazer o desenho livre, enfim, vão fazer o que quiser.
para ela fazer a atividade, ela precisa ter o material. Então, depende aí do tamanho da mesa que tem na sala, então une 4 carteiras, enfim. Vai depender da realidade de cada um. Lá o que nós aplicamos foi a utilização de uma mesa, porque é uma mesa grande que tem, né, nas salas de educação infantil. E em cima da mesa tinha que ter o quê? Papel, folha sulfite, cartolina, canetinha, lápis de cor, lápis preto, borracha, apontador, régua, giz de cera, tudo que eles vão utilizar para fazer o desenho deles. Depois a gente tem aí o cantinho da pintura. E o cantinho da pintura? Então, no cantinho da pintura, a criança também vai fazer a sua obra de arte, vai pintar, vai se sujar. Tem que lembrar aí a questão da organização, às vezes realmente o mediador vai ter que intervir ali, mas enfim. Então, ali também pode ser uma mesa grande, une aí 4 carteiras, e ali vai ter que ter vários tipos de tinta, guache, tinta óleo, tinta com glitter, aquelas colas com glitter, cola saliente. Se a escola tiver condições, então depende muito também do recurso que a escola tem, né? De providenciar telas para pintura, pincel, rolinho de tinta, enfim. Quanto mais recursos tiver disponível, melhor. Mas no mínimo aí tinta, cartolina, sulfite, papel pardo, enfim, para as crianças fazerem a sua obra de arte. Nós temos também o cantinho do recorte e colagem, que é realmente o momento deles estarem trabalhando aí a questão da coordenação motora, então recorte e colagem é maravilhoso para isso, além da criatividade, enfim. E aí, dá para trabalhar também cores e formas dentro, né, do recorte e colagem. Por exemplo, trazer para eles formas em 3D, né? Aqueles cilindros, para eles estarem recortando e montando os cilindros, recortando e montando os cubos. Não vai sair perfeito? Não. Mas a intenção é que eles tentem, que eles participem, enfim. E aí tem que ter disponível vários tipos de papéis, revistas, tudo que é tesoura, cola, sulfite ou papel pardo, enfim, para eles estarem colando em cima. E também é um momento que entra o mediador ali para estar auxiliando nessa questão do recorte, não para o recorte sair perfeito, mas também para ter o cuidado de não acontecer nenhum acidente. E também temos o cantinho, deixa eu ver como está aparecendo aqui na câmera, da modelagem. O que é o cantinho da modelagem? É aquele cantinho com a massinha de modelar, que as crianças, além de ajudar a acalmar, trabalha toda a questão motora, psicomotricidade, o lado emocional, enfim, expressa aí seus dotes artísticos, né, suas habilidades artísticas. E é interessante ter disponível palitinho de sorvete, a mesa tá ali forradinha para não estar colando tudo na mesa, né, as massinhas, que corre risco de acontecer. Forminhas, vários tipos de forminhas. Às vezes você pode até disponibilizar, por exemplo, algumas fotos de algumas obras de arte para eles tentarem reproduzir com a massinha. Se tiver a oportunidade, se tiver o recurso da escola estar comprando argila, melhor ainda para estar trabalhando argila com as crianças. Então, aí fica no cantinho da modelagem. Também temos o cantinho da leitura ou biblioteca também, né, como a gente pode chamar. O cantinho da leitura é o mais conhecido, tem várias escolas, várias salas de aula, não somente da educação infantil, mas do Fundamental 1 também, tem muitas salas que tem ali fixo o cantinho da leitura. E é muito interessante
principalmente para o processo de alfabetização, aí a questão da leitura, escrita, interpretação, enfim, expressão também, né? Mas no caso aqui para o infantil, é interessante, assim, vários livros diversificados, com imagens, com texturas, enfim, que fiquem dispostos para eles terem esse contato, porque a maioria realmente não vai ler o livro, mas eles vão, a partir da imagem, criar as suas histórias, interpretar o que eles acham que está acontecendo, às vezes contar para o coleguinha. Então é importante também que seja um canto confortável. Então, por exemplo, aqui na imagem tem o tapete de EVA no chão e eles podem deitar ali e ficar folheando os livros. É interessante, se tiver um outro tipo de tapete, pode colocar, não precisa ser só esse de EVA. Se tiver uns puffs para colocar, para eles sentarem, deitarem, encostarem, desde que eles fiquem à vontade. E o cantinho da casinha, que as meninas vão adorar, mas a gente não pode aí generalizar. Então, tem meninos que também adoram brincar no cantinho da casinha. E aqui trouxe uma ideia bem legal, que é de fazer uma cabaninha mesmo para representar a casinha. Então, se tiver um lençol, toalha de mesa, cortina que dê para montar a casinha e colocar móveis na casinha, né? Então, coloca lá um tapete, um puff. Se a escola às vezes não tem aí tantos brinquedinhos de casinha, pode pedir para as crianças trazerem de casa no final do dia, no final do período. Elas levam de volta para casa, mas é só para emprestar, para compartilhar, para brincar nas oficinas, nos cantinhos com os colegas. Então é uma coisa que já pode ser conversado aí com as crianças. E tem que ter, né? Tem que ter boneca, carrinho, fogãozinho, panelinha para brincar de comidinha, enfim. Para as meninas se realizarem e os meninos também, porque é o natural, né? E tem muito essa coisa do simbolismo, da representação, de como eles veem o adulto, como eles veem, como reproduzir como é em casa, a dinâmica. E isso é interessante o professor estar ali atento, né? Temos também o cantinho dos jogos, que aí a gente dividiu entre cantinhos dos jogos de chão, que são onde as crianças vão jogar, vão brincar ali no chão, e os cantinhos dos jogos de mesa, que são jogos aí para brincar em cima da mesa. Os jogos de chão já pode começar ali pelo tapete. Coloca o tapete, tem aqueles tapetes de EVA montável, deixa a metade montada e o restante para as crianças montarem. Elas vão poder desmontar e remontar tudo de novo. Tem aqueles que tem o alfabeto também, para encaixar os números. Tem a amarelinha, daqueles que a gente monta no chão. Os joguinhos de Lego, Tetris, para eles montarem. Aqueles joguinhos de encaixe. Tem escola que tem aqueles cavalinhos, pula-pula. Enfim, carrinho, para estar brincando. Então, tem uma infinidade aí de recursos que é interessante ter disponível nesse cantinho dos jogos de chão. E os jogos de mesa são os clássicos jogos de tabuleiro, que é lógico, tem que estar aí adequado à faixa etária da educação infantil, para eles poderem jogar, né, conseguirem interagir aí. Então, por exemplo, dominó, dama, entre outros jogos, né, aí de tabuleiro. E o que acontece? Muitas vezes vão ter vários jogos aí que eles não sabem, não conhecem, não sabem como jogar. Então é outro momento que o mediador vai estar ali. Se eles não sabem jogar e não jogam por não saber jogar, o mediador vai lá e explica como joga, pode jogar uma vez com a criança, enfim. Às vezes eles mesmos criam as próprias regras para jogar, inventam, né? Como se joga e joga lá com o coleguinha, ou às vezes tem o jogo que o coleguinha conhece ele não, aí o coleguinha ensina ele a jogar, enfim. E é isso, esses são aí os cantinhos, né, pra gente estar trabalhando. Essa aula, como eu coloquei, pode ser definida como uma aula só, o professor aplicou a aula, legal, chegou ao final da aula, ele fez a avaliação, vai olhar todas as atividades, ver as coisas que ele observou, faz um relatório, faz uma anotação.
Mas ela pode também ser desenvolvida no formato de projeto durante um ano todo, que foi o que a gente definiu na nossa escola. Então, ele vai ser aplicado durante o ano todo, todas as quintas-feiras, e bimestralmente é feito uma avaliação das aulas. Então, aí, na reunião de pais, manda de volta as atividades individuais, vai ter um relatóriozinho do que o professor observou, como está sendo o desenvolvimento, se a gente está atingindo ou não os objetivos, porque é uma aula como qualquer outra, né? Como eu coloquei, é interdisciplinar, porque ela trabalha vários tipos de habilidades, explora todos os campos de experiência, então trabalha aí corpo, gestos, movimentos, o eu, o outro, nós, ali na formação da individualidade, no respeito à individualidade, na formação da personalidade da criança, na percepção e interação com os colegas, trabalha traços, sons, cores, formas, a questão da escuta, da fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidade, relação de transformações, enfim. Tudo depende de como vai ser mediado, de como vão ser trabalhados os cantinhos. Aqui nós utilizamos 8 cantinhos, mas como eu coloquei, tudo depende do tamanho da sua escola, do como vocês se organizam, porque se é uma escola só de educação infantil, por exemplo, tem 4 salas, 8 turmas, mais a quadra, mais o pátio, pode fazer o cantinho da dança, o cantinho do esporte. Então, podem criar aí mais cantinhos, ou de repente não tem espaço, realmente só tem uma sala e a sala é pequena. No caso aqui a sala era grande, mas não, só tem uma sala e a sala é pequena. Então, vamos trabalhar só 2 cantinhos por dia. E também assim, o que a gente fez? A gente colocou o período todo. Então, desde a hora da entrada até a hora da saída. A gente vai trabalhar os cantinhos, por quê? Porque tem 20 alunos na sala e a gente quer que todo mundo participe de todos os cantinhos. Então, para ter essa oportunidade, é interessante que se trabalhe o período todo. Foi trabalhado o período manhã e tarde, porque é a mesma sala, então você só organiza a sala de manhã e desmonta no final do período da tarde. Porém, se é um período só, né, o professor chega um pouco antes, desmonta no final com a ajuda dos alunos. Mas, assim, às vezes é uma escola que está trabalhando aí o ensino integral, então não quer trabalhar o período todo, porque o período todo são mais horas. Então, pode fazer só durante 3 horas e aí desmonta e continua a sua aula normalmente. Então, depende muito da realidade de cada escola, de cada turma. Mas é isso, pessoal. Esse é o trabalho com as aulas com os cantinhos. Obrigada.